Eu acho que o que não pode, eu concordo contigo, o que não pode é o Brasil olhar esse grupo e ficar com medo de Marrocos. Por exemplo, o Neymar, se não for convocado em março, tá fora da Copa? O Neymar é um caso à parte. Tá em aberto. Mas Inclusive demonstrou no último jogo que com uma perna só é melhor que muitos. Depois 3 gols. Tá, o Neymar é indiscutível, gente. Pra mim... Não se discute também do Neymar. Não, pra mim... A única dúvida do Neymar é se ele vai estar apto bem fisicamente. Essa é a única dúvida. Perfeito. Por isso que eu acho que não precisa... Se ele estiver bem fisicamente em junho, ele vai pra Copa. Eu concordo com o Paulo nisso aí, porque a situação é as pessoas esperarem o Neymar bem 100%. Não, pra mim 60%. Ele bem, ele já tem que estar na seleção. E finalmente saiu sorteado dos grupos da Copa do Mundo para 2026. E rapaziada, os comentaristas já soltaram o verbo, não perderam tempo, já falaram de Neymar na Copa. E vocês vão estar acompanhando tudo nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever e deixar o like e ativar o sininho de notificação. Acompanha aí o que os comentaristas falaram. Vocês viram o Brasil no grupo C, vai encarar a Escócia, uma velha conhecida da seleção em Copas do Mundo. Será a 4ª vez que o Brasil enfrentará a Escócia na fase de grupos. Jogou em 74, 0-0. Jogou em 82, 4-1, show do Brasil, gols do Oscar, Zico, Éder, Falcão. Jogou na estreia da Copa de 98 também. Em Marrocos, pela 2ª vez, vamos encarar Marrocos também numa fase de grupos. Foi adversária do Brasil em 98, 3-0 o Brasil. Mas a última lembrança não é boa. Amistoso, o primeiro jogo do Brasil, pós-Copa do Catar. Deu ruim pra gente. Foi vitória de Marrocos. Seleção de hoje começa a repercutir os grupos sorteados há pouco. Você gostou do grupo do Brasil, Losetti? Bem-vindo à seleção. Valeu, Rizek, Felipe, bem-vindo. Já estivemos juntos. Eu acho que o grupo do Brasil poderia ter sido mais fácil, mas também poderia ter sido mais difícil. Acho que a seleção pega uma estreia muito complicada contra Marrocos. Marrocos é um dos melhores times do pote 2, foi semifinalista na última Copa do Mundo, mantém a maioria desses jogadores, mantém o treinador que assumiu o comando de Marrocos só 3 meses antes da Copa de 22 e conseguiu uma campanha histórica, a maior campanha da história, a melhor campanha da história de uma seleção africana. E agora tem 4 anos de mais entrosamento, 4 anos fortalecido, principalmente com o Hakimi, que continua sendo a grande referência. É uma estreia muito difícil para o Brasil. Haiti, a gente vai falar mais sobre o programa, mas a classificação de Haiti já é o grande feito, voltando à Copa depois de muito tempo, desde 74 não participava, um país que está em guerra civil, que não jogou nenhuma partida da eliminatória no seu país. O treinador está no Haiti, francês, Sébastien Mier, nunca foi ao Haiti, recebia informações por telefone dos jogadores locais, porque não pode pisar. Um relatório da ONU aponta que 80% da capital estava tomada por gangues armadas no ano passado. Então, só a classificação de Haiti, que mandou seus jogos em Curaçao, é um feito extraordinário. E a Escócia voltando depois de 98, quando fez também jogo contra o Brasil, jogo de abertura da Copa de 98. Um bom time, Rizek, mas dentre os europeus, dos mais frágeis. Mas vai dificultar, não vai ser um jogo fácil para o Brasil, que tem, evidentemente, muito mais trunfos para desarmar a Escócia do que o contrário. Muito bem, cara. Agora Marrocos vem numa sequência boa, né, cara? Em torneios de base, campeão do mundo sub-20, seleção semifinalista da Copa do Mundo. Eu abri o olho para esse jogo aí. Não é um jogo assim que me parece assim daqueles mais tranquilos. Não, mas está longe, longe. Né? De tranquilidade é a palavra que não se pode atribuir a esse jogo contra o Marrocos. Exatamente. É muito difícil. Era dos adversários mais difíceis que o Brasil podia pegar do pote 2. Até porque, como o Felipe Melo bem se lembra, quando saiu o sorteio da Copa de 2010, Coreia do Norte, vambora, vai ser tranquilo. E foi um jogo duro pra caramba, estreia é sempre complicado. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde, amigos, a todos que nos acompanham. 1-0, gol do Maicon, se não me engano. Isso. Foi um gol até épico, né? Que o goleiro saiu pra ele cruzar, ele deu um chute meio de 3 dedos, acabou fazendo 1-0. Um golaço, né? Quem começou aquela jogada, inclusive, foi o... Quem vos fala? Não só coisas ruins aconteceram, coisas boas também. Coisas boas também. Exatamente, temos que falar, né? Mas eu conheço muito bem o treinador de Marrocos, Regragui. Joguei com ele 2 anos no Racing de Santander, na Espanha. E era o meu companheiro de quarto. É meu parceiro, a gente se fala não com tanta frequência, mas uma vez, 2 vezes por mês a gente acaba conversando, trocando ideia. E é uma seleção que ela gosta muito de defender no bloco médio, baixo e sair em transição rápida. Então, é uma seleção forte para isso, né? O Brasil tem que tomar bastante cuidado, já visto como foi o amistoso, né, contra eles. Claro que Copa do Mundo tudo é diferente. Eu acho que é um grupo muito acessível para o primeiro lugar para o Brasil, mas o Brasil tem que estar bem ligado. É aquilo realmente que eu esperava. Estamos brigando com o Marrocos pelo primeiro lugar nesse grupo, na teoria, com o Marrocos né? Primeiro lugar, sem dúvida alguma.
Haiti tem tudo para fazer história, mas para fazer história do lado negativo, digo, porque se não abrir o olho, vai tomar sapeca de todas as seleções e pode ser que saia tomando bastante gols. Mas acho que o Brasil, bem acessível, o Brasil está em primeiro lugar. Vai brigar com o Marrocos, a Escócia é uma seleção também, não é uma seleção boba, o Brasil vai ter que entrar bem ligado. É aquilo que nós falamos no Seleção, né? Aquilo que eu falei. Eu esperava pelo menos uma seleção forte para o Brasil ser testado. E nós temos essa seleção aqui, a Marrocos. Eu não lembro se eu falei Marrocos ou não, mas temos uma seleção forte. E é bom para o Brasil, de fato, o Brasil classificar. Vejo o Brasil classificando em primeiro lugar e sendo testado, que é importante. Marrocos tem 15 vitórias consecutivas, essa é a atual forma da seleção de Marrocos. Na eliminatória, venceu os 8 jogos, fez 22 gols, sofreu apenas 2. Enfim, a gente vai falar mais sobre o time ao longo do programa, mas é um time muito bom. Paulo Nunes, e aí, cara? Sua análise do Grupo do Brasil, primeiramente, bem-vindo. A hora que eu cheguei ali, boa tarde mais uma vez, boa tarde, Felipe, tá aqui com a gente, boa tarde a todos. A hora que eu cheguei no camarim, quase que a Noruega cai lá no terceiro. Aí, meu amigo, aí ia dar um problema, aí ia ser complicado. A Noruega que você falou hoje mais cedo, que não é tão bicho-papão. Aí seria o mesmo grupo de 98. Em 98 o Brasil estava num grupo com Escócia, com Marrocos e com a Noruega. É que agora era ou Escócia ou Noruega, né? Não podia ser as duas. Mas... verdade. E aí o Felipe também lembrou. O Felipe lá no camarim lembrou. A 98 caiu a Escócia e deu Não, França. vai ser bom, que aí vai chegar na final. Dito isso, a França foi campeã. Melhor não lembrar. Então, assim, André, eu acho que o Felipe tá aqui, ele sabe muito bem. Esse primeiro jogo, ele animicamente, ele pode ser complicado para a seleção brasileira, para a sequência dos jogos. Porque imagina a seleção brasileira não faz um bom jogo e vai enfrentar uma equipe, uma seleção que é muito forte. A seleção brasileira perde esse primeiro jogo. A pressão que já entra, a cobrança em cima de jogadores. Então, acho que mais do que um grupo acessível, eu só achei ruim esse primeiro jogo ser contra o Marrocos, porque é problemático para a sequência. Eu concordo em partes. Sim. Eu concordo em partes, assim, porque, de fato, aquele jogo nosso contra a Coreia, é difícil dizer o que aconteceu naquele momento ali, porque nós tínhamos atletas que já tinham sido campeões do mundo, né? Então, assim, primeiro jogo, né? Aquele nosso jogo lá, tinha alguns atletas que já tinham vindo de conquistarem a Copa do Mundo. E assim, foi muito do jogo, sabe? Depois a Coreia se defendeu para achar o primeiro. Se de repente a gente acha que aquele primeiro gol, no primeiro tempo, o placar seria sido elástico, como foi depois os demais jogos da Coreia. Mas eu acho, por exemplo, a Argentina, na última Copa, venceu e o primeiro jogo perdeu. Arábia Saudita. Para a Arábia. Cara, a França está no grupo com o Senegal. A França era campeã do mundo em 98 e o primeiro jogo dela na Copa de 2002 foi Senegal. Era a estreia de Senegal em Copas, Senegal 1-0. Estreia, cara, é embaçada, cara. A estreia é embaçada. Aí eu fico assim meio que... Eu não sei se é bom realmente já enfrentar a melhor equipe, que de repente você faz um bom jogo, poxa, o nível, né? Ele aumenta, o psicológico dos caras também. Ou se é ruim, que é muito difícil falar se é bom ou ruim. Eu lembro que quando a Argentina perdeu para a Arábia, o treinador da Arábia, quando acabou o jogo, falou assim: a Argentina vai ser campeão do mundo. Esse chega na final. O cara conseguiu enxergar aquilo e mesmo na vitória. Bom, a Argentina fez mudança já a partir da segunda partida, que também né? pode ser importante. Aí fez a mudança, tira um, tira outro. Entrou 3, 4 jogadores. Tudo encaixando, mudou. né? Exatamente. Então é difícil falar. Concordo em partes por isso. Não tem regra. A gente não tem escolha. Saiu o sorteio, a gente enfrenta quem vier. Não tem escolha. Na última Copa do Mundo, o Marrocos tinha 23 dos 26 jogadores atuando na Europa. Foi uma grande surpresa ver Marrocos chegar nos semifinalistas. Foi uma grande surpresa. Mas jogaram muito bem. E seguiram com bons resultados, né? Inclusive, repito, derrotando o Brasil no primeiro amistoso da gente. Então acho que é um jogo de atenção mesmo. Um jogo de atenção. Marrocos tem excelentes jogadores, mas ele fez uma aquisição recente muito importante, porque agora também existem aquisições no futebol de seleções em relação a duplas nacionalidades, né? Europeus que têm pais africanos, é o caso do Hakimi, nascido na Espanha, e o outro espanhol que agora joga por Marrocos é o Brahim Dias. Bono, nascido no Canadá. Tantos, né? Goleiraço. Bono é ótimo goleiro, o Hakimi é bom lateral, o Masraoui é bom lateral. Brahim Dias. Então, eu ia falar exatamente do Brahim Dias. Faltava um jogador do meio para frente de Marrocos que tivesse aquele brilho do improviso, da bola que cai no pé e ele faz alguma coisa diferente. Eram bons jogadores, especialmente os pontas, rápidos, mas por dentro faltava esse jogador. O Onari talvez tenha sido na Copa de 22 o mais criativo, mas um meia um pouco mais recuado. O Brahim Dias, desde que decidiu jogar por Marrocos, e o Regragui foi à casa dele quando ele estava em Milão para convencê-lo pessoalmente em 2023,
Desde que ele decidiu jogar por Marrocos em 24, em 14 jogos ele fez 8 gols e deu 2 assistências. Então é um diferencial que o Marrocos não tinha em 22. Um jogador criativo para somar a esses ótimos defensores, o melhor lateral direito O Sainz do mundo. segue jogando na defesa de Marrocos? Sim, não. Do meio para trás, muitos jogadores bons, mas acho que o Brahim foi uma aquisição muito Sem importante dúvida. para dar um pouco mais de brilho a esse time. Joguinho chato, viu, cara? Cara, e eu tava ouvindo o Cafu falar assim, quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Na verdade, ninguém pode, né? Sim. Não se escolhe mesmo um adversário, mas é uma questão de você avaliar possibilidades e pode ser mais difícil ou não. O Brasil podia ter pegado a Croácia. A Croácia é mais difícil que o Marrocos? Não sei. A Croácia é um time super envelhecido, muito experiente, é verdade. Mas talvez o auge já tenha ficado para trás, a despeito de uma ótima eliminatória que eles fizeram. Tranquila, passagem tranquila. Mas a Austrália seria mais fácil, indubitavelmente, do que o Marrocos. O jogo pode mostrar outra coisa? Claro, mas a gente está falando com meses de antecedência. Aliás, legal, eu achei legal pelo menos, né? Vocês viram agora o presidente da CBF confirmando para o Gui e para o Eric que nos amistosos de março o Brasil encara França e Croácia. Ótimos jogos. Importantes, né? Pegar europeus, assim, de uma prateleira mais alta no Mundial. Portanto, Brasil, em março, informação que você viu ao vivo aqui no Seleção com a nossa reportagem, confirmada pelo Samir Chaud, vai encarar França e Croácia. Será que esse grupo convocado em março será o grupo da Copa? Porque, historicamente, sempre tem espaço para mudança de última hora. O Ancelotti disse que é praticamente. É o que o Eric falou agora. Se houver mudanças, serão pouquíssimas. Por exemplo, o Neymar, se não for convocado em março, está fora da O Copa? Neymar é um caso à parte. Acho que você não precisa de muitas exceção, justificativas Isso aí tá- para aparecer com um nome como ele em cima da hora. Tá em aberto. Mas Inclusive, demonstrou no último jogo que com uma perna só é melhor que muitos. Né? Ainda bem que tem outra aqui também pra me ajudar. Né? Não, que pelo amor de Deus, porque as pessoas ficam falando, não, mas aí, né, as falácias, não vai jogar, mas acabou a temporada, aí não vai jogar, aí vai um jogo difícil pra caramba em casa, faz um gol naquela movimentação que ele faz, que, pô, você tá com o joelho ruim, fez uma movimentação daquela, depois 3 gols. O talento Nossa, do Neymar é indiscutível, gente. Pra mim, não se discute o talento do Neymar. não, pra mim... A única dúvida do Neymar é se ele vai estar apto Bem fisicamente. fisicamente, Essa é a perfeito. única dúvida. Perfeito. Por isso que eu acho que não precisa. Se ele Ele não estiver bem precisa estar 100% fisicamente ele precisa em estar 60% junho, ele vai pra fisicamente. Copa. Eu concordo com o Paulo nisso aí, porque a situação é as pessoas esperarem o Neymar bem 100%. Não, pra Vai, mim, 60%. Ele bem, ele já tem que estar na seleção. Isso é um achão meu. Não, meu peraí, calma, eu defendo obrigado, que ele atinja o 100% possível pra hoje. Não o 100% da vida dele, que eu acho que não vem mais. Não, pra hoje. O Concordo, não, sem 100% dúvida. possível dele, pra hoje, o leva pra Copa. Ainda que ele, digamos, que em março ele não esteja, mas quando for sair a lista em junho ele esteja, eu acho que ele tem chance. Porque ele tem um campeonato brasileiro inteiro. Nem que seja a primeira Metade do convocação brasileiro. dele com o Ancelotti em junho, se ele estiver bem. toda São regra 26 tem exceção. nomes. 26 nomes. Você pode se dar o luxo de levar um jogador assim especial. Mas esse debate da convocação de março ser a de junho não é sobre ele, né? Perfeito. É um debate sobre os laterais, sobre Perfeito. quem são Não, os por exemplo, reservas. o Pedro não tá em março. Tchau. Complicou. Ele tá próximo. O Caio Jorge não tá em março. Pô, tenta na próxima. Laterais, ele chamou vários. Ele chamou Sim. Caio Henrique, ele chamou Aí já vai Douglas chamar, Santos, ele chamou... Eu acho que em março ele já vai chamar aqueles dois que ele pensa levar em junho. Perfeito. Até Lateral para treinar direito o também, time lateral contra. direito. É Até para poder treinar o time contra as seleções mais pesadas. Exatamente. né? Agora, Rizek, eu fiquei pensando assim, talvez quem está assistindo não entenda assim, mas a gente está dizendo que o Brasil pode jogar em Boston ou pode jogar em Nova York contra Marrocos. É porque amanhã haverá uma reunião da FIFA com lendas da FIFA, eles chamam assim, com representantes de todas as seleções. Isso vai ser uma live, vai ser aberta essa reunião para quem quiser assistir, onde eles vão definir. O que está decidido por enquanto é só o dia, né? O Brasil, por exemplo, joga contra o Marrocos dia 13 de junho. Sábado, né? E esse jogo pode ser em Boston ou pode ser em Nova York, porque são as cidades designadas para as partidas da primeira rodada do grupo. Então, a segunda rodada pode ser Boston ou Filadélfia, a terceira rodada pode ser Miami ou Atlanta. Tomara que seja em Nova York. Torço pra ser em Nova York. Eu acho que um joguinho o Brasil vai fazer em Nova York, acho que vai ser esse, e é o primeiro grande jogo da Copa, né? Nova Jersey, mas é. Isso, colado em Nova isso. York, O estádio fica em Nova Jersey. É o primeiro grande jogo da Copa. Exatamente. Porque os grupos A e B Verdade. são encabeçados pelas seleções E é o da maior casa. estádio da Copa, né? A MetLife estádio da Arena. final. Estádio da final, o maior estádio da Copa. Dá pra apostar que vai ser lá Brasil e Marrocos, tá? Politicamente, Belo para a estádio, FIFA, inclusive. é muito interessante ter o Brasil jogando em Nova York Belo estádio. na estreia. Mais de 90 mil pessoas de capacidade. Você viu que o Denilson trouxe um olhar, uma conversa? Só vi que caiu o fone dele, o Eric foi lá e colocou. botou. Né? Que eu concordo que você está falando assim, Paulo Nunes está muito entusiasmado. Galera, na opinião de vocês, o Neymar deveria ir pra Copa? Deveria ficar no Santos? Deixa aqui nos comentários, seu comentário é muito importante pro nosso canal e pro engajamento do vídeo, para mais pessoas terem acesso, tá, rapaziada, a esse vídeo. Então, galera, na minha opinião, Neymar 100%, ele obrigatoriamente tem que estar na Copa, mas
jogando do jeito que ele está jogando, rapaziada, muita lesão, sem intensidade, não dá, tá? Para uma seleção que quer ser hexa. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sinal de notificação, compartilha pra geral, tamo junto, é nóis, hein, rapaziada.